que essa manifestação é justa, que essa manifestação da comunidade é que se ter em vista toda a vida que, veja que o doutor delegado diz, nós vamos reouvir as testemunhas, nós vamos tomar as providências, agora vão ser feitos laudos, perícias e tudo mais. Quando se concluir um inquérito, ele vai formar uma opinião e vai encaminhar ao Ministério Público, que também vai fazer o mesmo estudo dessas peças todas e desses depoimentos para oferecer uma denúncia. O que se lamenta é que as pessoas na rua, mesmo a gente entendendo essa consternação, isso não significa um desejo de justiça, é um desejo de vingança, porque eles que não tiveram nenhum acesso, a gente compreende o estado emocional, compreende o choque que isso possa ter causado, porque é um jovem da comunidade, mas eles não têm nenhum conhecimento de como se deram os fatos, o que as peças técnicas indicam, e vem fazer um tipo de manifestação agressiva, assassino. Então, é de se admitir esses protestos, mas esses excessos também não devem ser feitos, não se deve aplaudir isso. Teria se entregado com medo de uma represália, de vingança, em nenhum momento se pensou nisso, ele não teve nenhuma notícia que fosse jurado de morte. Ele, desde o primeiro momento, a família, quando me procurou para entregar. O que vocês devem entender é que muitas vezes, quando reúne aqui os fotógrafos, repórteres, no antecedente policial para apurar um homicídio, no polo passivo encontra um marginal que foi morto e no polo ativo um outro marginal, um acelerado que matou. Nesse caso, não se trata disso, são duas pessoas do bem. Isso aí. Respondi anteriormente por isso. Eu respondo em seguida. Isso aqui é uma obra da tragédia que arrasta, que entra na vida das pessoas, das famílias, e arrastou um jovem naquela idade a um cemitério e arrasta o outro às barras do tribunal. E com isso traz a desgraça das suas famílias. Aqui não é uma coisa não tem marginal envolvido. Com relação ao processo de estupro, ao conhecimento que eu tenho, ele foi absolvido, não teve nenhuma condenação. Eu não posso garantir essa minha afirmação, porque não conheço o processo de estupro. Então, trata-se de um relacionamento com a namorada, que a família teria feito uma representação, ou coisa que o valha, e teria combinado numa ação penal que não existe mais, que não tramita mais e da qual ele não responde. Doutor Flávio, então a tese da defesa será, a tese dos advogados de defesa será de legítima defesa? A tese da defesa está em estudo naturalmente, quando ele diz que atirou assustado, que o cidadão vinha na sua direção, que ele tinha razões suficientes para imaginar essa agressão, porque ele já havia sido agredido em Rio Claro, já havia sido agredido no interior da boate, já havia sido ameaçado de agressão naquela oportunidade quando a vítima estava dentro do carro. Então, tudo isso poderá caracterizar uma legítima defesa. Como também é de se analisar, e que me parece bem razoável, que ele efetuou realmente aquele disparo no sentido de se livrar daquela incômoda situação, atirando para que levasse um susto e pudesse sair. Mas doutor, pela situação de Rio Claro, por que então que Alexandre não registrou uma ocorrência contra o Marlon? Não, essa pergunta ele deveria responder. Agora, não é comum que nessas brigas de festa, essas brigas que quando a coisa não ganha uma lesão corporal de natureza grave, a perda de um membro no sentido de uma função, ou quando acontece um homicídio, que esses fatos, quando se trata apenas de tapa, briguinha de boate, não é comum esses registros. Mas esse fato... Mas acontece que após essa briga em Rio Claro, ele comprou a arma, então alguma coisa de tinha. Não, a arma foi comprada numa situação, meses depois, numa situação ele trabalha na firma de automóvel, de venda de automóvel, ali tem um Paulinho lá, um motorista da guarda, ele chegou e ofereceu, e a arma não tem nenhuma vinculação
ninguém fala nessa possibilidade de que ele tivesse, olha, eu tive aquele problema e agora vou comprar uma arma para... Esse fato não tem vinculação. Doutor, é a mesma coisa que se o estupro fosse verdadeiro e tivesse até uma condenação por estupro, se fosse condenado, as provas têm que ser as provas desses autos. O rapaz que aqui compareceu, o adolescente, que o doutor delegado está muito magoado porque o adolescente teria feito uma versão que não tem sentido. Então, esse rapaz, ele tem que responder por essa versão. Não se pode condenar o Alexandre porque o primo dele veio aqui e contou uma mentira. Agora, doutor, uma pessoa que se sente ameaçada e está com uma arma na mão, não é mais comum que ao invés de atirar para frente, ela atire para cima se ela quer dar um tiro de alerta? É verdade. Para cima, para o alto, para o lado. O que acontece é que no estado emocional que se encontra, com os antecedentes do fato, se ele tivesse feito isso, que seria realmente o mais comum, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque, segundo ele atirou no sentido de assustar e, infelizmente, a vítima veio a ser alvejada.